Seja bem-vindo à revista de imprensa. É meu convidado em estúdio para comentar a atualidade informativa João Rocha, presidente do INSEP, Instituto Superior de Engenharia do Porto. Muito boa noite. Olá, boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Avançamos nesta revista de imprensa, começamos pelos jornais nacionais, neste caso pelo Jornal Público. Já está na imagem a primeira página do Público, com destaque internacional, na imagem Donald Trump. Na cidade que mais votos deu a Trump, ninguém fala de política. China recebe líder dos Estados Unidos com um presente especial e ainda das promessas à realidade, um ano de Trump. Um balanço para acompanhar acompanha-se na primeira página do Público em título e certamente do interior desta edição. Na manchete do Público, conselheiros do Ministro da Saúde garantem que faltam 1.000 milhões no Serviço Nacional de Saúde. Relatório interno divulgado hoje fala de suborçamentação crónica e de uma dívida a fornecedores que não para de crescer. Governo aconselhado a preparar orçamento plurianual para não decidir tudo em cima do joelho. Ainda na primeira página do Público, o primeiro carro português que voa chega em 5 anos. À direita, alargamento da ADSE a novos beneficiários vai ser faseado. Entradas devem começar pelos trabalhadores com contrato individual. Ainda no Público, Urban, vigilante da PSG, empresa de segurança, tentou matar cliente em 2009. O vigilante que baleou um cliente de um bar já tinha sido expulso da polícia. E ainda uma boa notícia a confirmar-se: a Câmara de Braga quer descer preço da água em 2,5% em 2018. Lucros da empresa que gera o sistema justifica intenção do município. São os destaques do Jornal Público desta quarta-feira. Avançamos para o Diário de Notícias. Confusão na Força Aérea acaba em tribunal, diz o DN. Força Aérea avançou concursos para o quadro permanente sem esperar que o Governo dissesse o número de vagas, aceitou candidatos a mais e excluiu alguns com um curso a decorrer. Ainda sargentos, 21 candidatos receberam a notícia na véspera do curso começar. A Associação de Oficiais quer cumprimento de uma providência cautelar. Na manchete, destaque para a legionela. PSP interrompe velórios para levar corpos para autópsia. Neta de uma das vítimas conta ao Diário de Notícias como a avó foi levada da capela pela polícia e diz que a família vai pressionar para o funeral ser ainda hoje. São os maiores destaques do Diário de Notícias. Avançamos para o Jornal I, precisamente com destaque para o surto de legionela, com o título: Ministério Público podia ter ido buscar os corpos aos hospitais. As duas vítimas de legionela estavam a ser veladas quando a PSP foi buscar os corpos por indicação do Ministério Público para a realização das autópsias. Eventuais indemnizações e responsabilidades só poderão ser apuradas após exames no Instituto de Medicina Legal. Uma das vítimas mortais caçava todas as semanas e estava saudável, diz o I. Diz ainda que a Associação do Setor do Ar-Condicionado diz que as torres de arrefecimento com água já são proibidas nos hospitais. Mais abaixo, Donald Trump faz hoje um ano que foi eleito e o mundo mudou. E americanos voltariam a eleger Trump. Sondagens revelam que apoiantes não mudaram o sentido de voto. Ainda na primeira página do I, Orçamento do Estado do próximo ano, o Ministério da Administração Interna anuncia que a Escola Nacional de Bombeiros vai dar equivalência ao 12º ano. O Governo quer redesenhar os currículos da Escola de Bombeiros, passando a ser cursos profissionais. Mais abaixo, Web Summit. O Dr. Oz esteve em Lisboa e a partir de 2019 pode tratar da sua saúde. A EDP investe 200 milhões em startups nos próximos 3 anos. E para concluir, o facto da direita já querer que 1% do orçamento vá para a cultura. E que também não esqueça um destaque internacional da Catalunha. Puigdemont diz que todos sabemos que podemos acabar na prisão. Passamos para o Jornal de Negócios. Juros da dívida devem continuar a descer. Juros a 10 anos baixaram fasquia dos 2% pela primeira vez desde abril de 2015. Uma entrevista a Rui Martins dos Santos, que diz que o BCE poderia criar moeda para fazer face às pensões. E mais abaixo na imagem está Mário Centeno, Ministro das Finanças, e uma pergunta lançada pelo Negócios: e se Centeno não for tão bom a baixar o déficit como parece? São os destaques maiores do Jornal de Negócios. Para terminar esta primeira ronda, temos o jornal gratuito. O destaque: startups criam 18% dos novos empregos. Jovens empresas estão a renovar o tecido empresarial.
a apostar na internacionalização e aquelas que têm menos de 5 anos de vida já são responsáveis por 46% dos postos de trabalho em Portugal. Posto isto, e terminada esta primeira ronda, é unânime em praticamente todas as primeiras páginas, e não poderia ser de outra forma, ainda sobre o surto de legionela. Falávamos há pouco que a notícia do dia, a fechar o dia, tinha sido o facto da PSP ter invadido quase os velórios das vítimas, precisamente para retirar os corpos por ordem do Ministério Público, e agora o I diz que o Ministério Público podia ter ido buscar os corpos mais cedo aos hospitais. É um caso estranho. É uma situação que eu diria absolutamente estranha, eu até iria um pouco mais longe, diria que é ridícula. Chegarmos a um ponto em que, enfim, sabemos de forma generalizada que quando ocorrem este tipo de mortes é obrigatória a autópsia e deixar-se as vítimas saírem do hospital, irem para o velório, ter lá as famílias numa situação, enfim, que já de si é muito desagradável, sobretudo num tipo de situação inesperada, em que, inclusivamente, se diz que uma das vidas mortais estava perfeitamente saudável. Portanto, não havia aqui nenhuma expectativa. E, de repente, ser interrompido para que a PSP fosse buscar os corpos, parece-me que é ultrapassar o limite daquilo que é razoável. Se fosse uma situação inesperada, mas sabemos que é obrigatória a autópsia do ponto de vista legal. Seguramente que o hospital o sabe, seguramente que a PSP o sabe. E ninguém foi capaz de prevenir a situação, preocupando-se em não deixar sair as vítimas do hospital para o velório sem que fosse feita a autópsia. Portanto, acho que por vezes o descuido em algumas situações atinge níveis que são completamente inadmissíveis e inaceitáveis, e custa muito a aceitar que uma situação destas possa ocorrer num país em que as situações legais estão perfeitamente definidas. Se houvesse aqui alguma dúvida do ponto de vista legal, mas não havendo nenhuma dúvida... O que é que justifica este atraso? Não sei o que é que pode justificar este atraso, a não ser uma incúria muito grande de quem teve a responsabilidade de deixar sair os corpos do hospital sem que fosse feita a autópsia. Falou há pouco de descuido. Aliás, Adalberto Campos Fernandes, Ministro da Saúde, já admitiu que na origem do surto poderá ter estado uma falha técnica. Bom, a origem do surto ainda está muito indefinida. Neste momento há 18 pontos possíveis de origem para o surto, sendo que a maior parte deles nem sequer estão no hospital, mas sim nas zonas circundantes do hospital. Portanto, é prematuro dizermos qual foi a origem do surto, sabendo nós que este tipo de surtos surge da colocação na atmosfera de partículas muito pequenas de água, ou vapor de água, que depois são absorvidas e que em muitas situações ocorrem a partir de torres de arrefecimento, sim, que segundo muitas vezes associadas aos ar-condicionados, no sentido mais lato. E também que novas tecnologias surgiram que permitem que as partículas já tenham uma dimensão tal que já não são absorvidas pelos pulmões com a mesma facilidade e, portanto, limitam muito a capacidade de absorção ou de ocorrência deste tipo de surtos. A verdade é que ainda há muitas instalações, eu diria muitíssimas instalações, em que estas novas tecnologias ainda não estão aplicadas. Diz que a Associação do Setor de Ar-Condicionado diz que as torres de arrefecimento com água já são proibidas nos novos hospitais. Não é o caso de um novo hospital? Não é o caso, e nós também sabemos que a aplicação destas novas tecnologias não pode ser feita de um momento para o outro, porque os custos que estão associados são enormes e não se pode de um momento para o outro destruir tudo e fazer de novo. E, portanto, naturalmente que esta substituição será feita de forma progressiva. Mas também é importante referirmos que numa das torres onde há, enfim, mais forte suspeita que possa ter origem de surto, sabe-se já que há menos de 2 semanas tinham sido feitas análises e que tudo estava normal. Portanto, muitas destas situações são muito difíceis de detectar, eu diria quase impossíveis de detectar, e, sobretudo, enfim, se não usarmos estas novas tecnologias que por elas impedem ou mas dificultam coisa deste tipo de surtos,
será muito difícil assegurarmos que estas coisas nunca vão ocorrer. Agora, estamos a admitir que, de facto, a informação que vem do hospital de que todas as instalações estavam devidamente vistoriadas, nomeadamente esta, que era feita com intervalos de 15 dias, e, portanto, sabe-se que a última foi há menos de 15 dias, que corresponde, de facto, à realidade. Depois também uma questão que é referida ainda aqui, é a questão das indemnizações, que eventualmente poderão ter lugar, mas que obviamente só depois de serem feitas as autópsias e todos os exames e se perceber qual foi a origem do surto. Também durante estes dias surgiram várias notícias ligando uma eventual suborçamentação do Sistema Nacional de Saúde, mas a verdade é que... Miquel Guimarães disse isso ainda hoje. Por muito que ela exista, não é? E que os conselheiros ministros da Saúde garantem que faltam 1.000 milhões, portanto, estamos aqui a falar de uma significativa suborçamentação, a verdade é que não parece estar relacionado com este surto em concreto, uma vez, como foi dito, as vistorias, as análises da qualidade do ar e da água tinham sido feitas e estavam atualizadas dentro dos prazos aconselhados e, portanto, não parece ser a origem deste problema. Olhamos agora para os Estados Unidos, que também tem destaque nas várias primeiras páginas. No caso de Donald Trump, um ano de Donald Trump. Diz o jornal E, por exemplo, americanos voltariam a eleger Trump passado um ano. Esta tendência será igual vista por outros países, eu diria mesmo pelos países da Europa? Bom, há aqui várias questões que podem ser levantadas. Em primeiro lugar, nós temos que relembrar que Trump ganhou as eleições para Presidente dos Estados Unidos, mas perdeu as eleições. Sim. E perdeu as eleições com menos 3 milhões de votos do que Hillary Clinton, o que em Portugal, por exemplo, daria para uma maioria absoluta, só para termos a noção do que estamos a falar. E, portanto, sim, mas em estados mais fortes. Mas nos estados mais fortes, nos estados maiores, ele perdeu. Sim, mas com mais impacto. O que conseguiu foi estados que não era expectável que ele ganhasse e que acabou por conseguir, nomeadamente a cintura industrial no nordeste dos Estados Unidos, que lhe permitiram ganhar. Mas eu estava a referir que ele perdeu por 3 milhões de votos, em cerca de 130 milhões de eleitores, e que desses 130 milhões de eleitores bastava poucas centenas de milhares mudarem de voto para que ele não ganhasse. Até, em alguns casos, enfim, teria que ser uma conjuntura muito favorável, mas algumas dezenas de milhares de votos podiam ser suficientes para ele não ganhar. Portanto, uma sondagem dizer que os americanos voltariam a eleger Trump, parece-me que é reduzir o mundo à verdade das sondagens. E nós sabemos que, se assim fosse, Hillary Clinton tinha ganho, porque todas as sondagens já davam a vitória. Portanto, penso que estaremos muito longe desta verdade, até porque há um título interessante no Jornal de Negócios que diz: Trump está a colher mais frutos do que plantou. E é evidente que, com a economia e os mercados em alta, muito fruto das políticas do seu antecessor. Eu diria que quase na totalidade fruto das políticas do seu antecessor. E também de uma política que pode ter resultados positivos imediatos, mas que acabará por destruir o mundo a prazo. E estou a falar, por exemplo, das questões ligadas ao clima. Não é? Como sabemos, os Estados Unidos saíram da Conferência do Acordo de Paris. E quando nós falamos nisso, é evidente que há ganhos imediatos, como é óbvio, não é? Se eu puder poluir mais, eu vou produzir com custo inferior, e, portanto, produzindo com custo inferior, eu vou vender mais. Mas o problema é que daqui a alguns anos não tem ninguém para comprar, não é? Porque as pessoas morreram todas com os problemas climáticos. E, portanto, há algumas políticas que no curto prazo poderão ter alguns resultados positivos, mas naturalmente a longo prazo... A verdade é que as pessoas durante a campanha olhavam para Donald Trump como algo catastrófico, e quer dizer, que nunca iria ganhar e que se ganhasse, enfim, nunca cumpriria o seu programa. Mas a verdade é que passado um ano, ele está lá. As pessoas habituaram-se a Donald Trump, habituaram-se a ver todos os dias notícias sobre Donald Trump e reações no Twitter e nas redes sociais. E eventualmente pensarão que a imagem após um ano não é aquela tão catastrófica e tão temida que aquela que se esperava durante a campanha. Eu posso aceitar essa opinião, mas a minha é de que... Não é uma opinião, estou a dizer aquilo que as pessoas eventualmente pensarão.
A opinião dessas pessoas. Exatamente. Mas eu diria que, na minha opinião, é tão catastrófico, está a ser tão catastrófico como se previa. Aliás, eventualmente só não será mais catastrófico porque ele passa muito tempo a jogar golfe e, portanto, não terá muito tempo disponível, não sobrará muito tempo para conseguir destruir. E também, como é evidente, porque nos Estados Unidos, apesar de tudo, há um equilíbrio de poderes e ele não pode, enquanto Presidente, que é uma das grandes frustrações que ele tem enunciado ao longo deste último ano, fazer tudo aquilo que quer, porque o Congresso, por simplesmente, não lhe permite. E eu diria, ainda bem, para o mundo no sentido mais lato, e para os próprios Estados Unidos, volto a dizer, muitas das políticas terão resultados a curto prazo positivos, mas a longo prazo serão absolutamente catastróficas. Temos a questão do clima, temos muitas questões da economia, porque, volto a dizer, isto está muito associado à questão climática, não é? E da migração. Porque temos a questão do carvão, das minas de carvão foram reativadas, por exemplo, da produção, enfim, poluindo mais, produz com menos custos. A mão de obra, aparentemente, porque se fechou um pouco a possibilidade de imigração, facilitou um pouco a criação de emprego. Todos nós sabemos que a prazo isso não acontecerá, certo, uma vez que estamos a falar de mão de obra pouco qualificada e que muitas das pessoas que agora estão a aproveitar disso, a prazo não quererão manter aquele tipo de empregos. Muito bem, voltamos agora ao território nacional e para falar do caso da discoteca de Lisboa, Urban Beach, que creio que temos aqui um título no público, precisamente, deixe-me encontrar, estou um pouco perdido aqui nas minhas notas. Cá está, um vigilante da empresa de segurança já tentou matar um cliente em 2009. Isto a confirmar-se é grave. Eu percebo que a complexidade de todas estas situações da segurança privada, no seu sentido mais lato, e não apenas agora neste caso concreto da discoteca, trazem, e da dificuldade que é as forças de segurança conseguirem atuar de forma firme, porque, como é óbvio, a atuação depende da existência de crimes, de eles serem provados, nós vivemos no Estado de Direito e, portanto, não se pode simplesmente insinuar que existem questões. Mas também me parece que chegamos a um ponto em que, de facto, é necessário fazer algo, não se pode manter este tipo de situação. E, sobretudo, chegamos a um ponto em que é necessário assegurar que as pessoas que exercem este tipo de atividade não têm antecedentes que possam pôr em causa o próprio exercício da atividade. Falámos, neste caso concreto, do vigilante que tentou matar um cliente em 2009, que já tinha sido expulso da polícia, e, portanto, parece-me difícil que tivesse condições para se manter neste tipo de funções, certo, eventualmente noutras, mas não neste tipo de funções, ou no número elevadíssimo de queixas que tinha havido durante este ano já relativamente aos vigilantes em concreto da Urban, deste bar, e que eram próximos das 40 e que ainda não tinha sido feito nada relativamente a isso. Também é um pouco estranho. Quando há um acumular de queixas, tem que haver uma atitude mais proativa. E aí parece-me que o Ministério da Administração Interna acabou por estar bem ao ter uma atitude enérgica que permitisse, pelo menos, resolver este problema. Certo. Vamos ver agora se não ficamos por aqui e se essa atitude se mantém para outras situações que todos nós conhecemos e sabemos que existem e relativamente às quais é preciso também atuar de forma igualmente firme, evitando desastres potenciais que possam ocorrer. Muito bem, avançamos nesta revista de imprensa e entramos agora na imprensa regional. Começamos pelo Correio do Minho. Cá está na imagem. Em Guimarães, Cerci Gui celebrou o aniversário 40. A remodelação do Centro de Atividades Operacionais foi prenda de anos. E mais abaixo, um prémio Consistência. Braga tem um dos melhores hospitais públicos do país. Avançamos para o Diário do Minho. Caminha quer registar 95% das terras num ano. À direita, precisamente o mesmo destaque do Correio do Minho. E mais abaixo, no desporto, Sporting Braga avança com queixas-crime. O Sporting Braga anunciou ontem a apresentação de queixas-crime contra o diretor da comunicação do Sporting, Nuno Saraiva. E à direita, Vitória de Guimarães, alvo de processo disciplinar. Passamos agora para o Diário de Aveiro. Na manchete, familiares recordam família feliz antes dos homicídios. Duas familiares do casal que terá sido assassinado por Pedro Dias recordaram ontem em tribunal que constituíam uma família feliz até aos crimes de Aguiar da Beira. Na imagem abaixo, Marcelo Rebelo de Sousa, feliz com a reconstrução.
Presidente visitou Vagos, onde os prejuízos dos fogos chegam aos 10 milhões de euros. São os maiores destaques do Diário de Viseu. Avançamos para o Diário de Aveiro. Testemunhos emocionados no julgamento de Pedro Dias. Duas familiares do casal que terá sido assassinado por Pedro Dias recordaram emocionadas uma família feliz. Mais abaixo, nova casa do Passal abre portas em 2019. E por fim, temos o jornal Vila Condense, com destaque para o PPD-PSD, que vai a votos com duas candidaturas. Entrevista com Miguel Pereira e Pedro Soares, candidatos à presidência da Conselhia de Vila do Conde. Dos destaques regionais, o que é que podemos salientar? Há aqui várias questões em vários jornais relacionadas com o homicídio que deu origem ao julgamento de Pedro Dias. Naturalmente que nós temos sempre que esperar o resultado do julgamento antes de atribuir culpas, seja a quem for. É um dos princípios mais básicos do Estado de Direito em que vivemos, mas a verdade é que, tanto quanto se sabe, tudo indica para que o culpado seja de facto Pedro Dias, de um crime bastante difícil também ele de aceitar, uma vez que estamos a falar em matar a sangue frio e aparentemente, e volto a dizer que aparentemente, porque o julgamento não terminou, portanto ainda não há prova dos factos, mas aparentemente sem nenhuma razão aparente. De forma dispersa, sem nenhum ganho de causa, eu diria, sem se aparentar que se ganhou ali alguma coisa, quer os primeiros assassinos, quer os assassinos nos dias seguintes, e portanto é um caso particularmente... E ao segundo dia de julgamento continua sem falar? Eu penso que é uma estratégia da defesa, normalmente é dada essa possibilidade para que as pessoas não se incriminem. E creio que será essa a estratégia, evitar dizer alguma coisa que o possa incriminar. Eu também percebo que não deva ser muito fácil estar numa situação destas e ter sangue frio suficiente para pensar no que se diz e não dizer nada que o possa ainda incriminar mais. Portanto, creio que são uma estratégia de defesa. Nada mais do que isso. No minuto, e para terminarmos, porque o tempo passa a correr, como sabe, destaque para o Web Summit. Lisboa está repleta de estrangeiros, pessoas com bastante influência, sobretudo na economia internacional. É um evento importante para Portugal? É um evento muito importante para Portugal. Eu diria que a primeira Web Summit do ano passado ainda não trouxe resultados muito significativos, mas eu creio que eles vão começar agora a surgir, nomeadamente com o investimento que o Governo colocou à disposição, que tinha anunciado no ano passado, mas só na prática efetivou nesta Web Summit 200 milhões de euros para apoio ao sistema tecnológico nacional, nomeadamente para novas startups. Temos também aqui no destaque esta notícia de que as startups criam já 18% dos novos empregos. Uma porcentagem elevada. O que é uma porcentagem muito elevada, quando se diz que são responsáveis já por um número significativo de postos de trabalho em Portugal. E, portanto, este tipo de grandes eventos, para além daquilo que trazem diretamente, e neste caso as pessoas, movimentar a economia, o turismo, etc., e criar uma imagem positiva de Portugal, tem, neste caso concreto, a vantagem de permitir que o nosso ecossistema de inovação possa crescer e desenvolver-se, e creio que, para as características de um país como o nosso, para a dimensão e para os recursos naturais que temos, será seguramente a melhor possibilidade que nós temos de, no futuro, ter um desenvolvimento económico sustentável. João Rocha, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Chegamos ao fim desta revista de imprensa. Já sabe que pode e deve manter-se atualizado através do nosso site, em portocanal.sap.pt. Da minha parte é tudo. Volto amanhã. Fique bem. Fique com o Porto Canal.